Telescópio de número 149. Estamos juntos pela 149ª vez. Debutando em 2025, começando mais um ano com os meus amigos Lucas Vieira. Seja bem-vindo, Lucas. Valeu demais, feliz 2025, atrasadíssimo para vocês, nossos ouvintes. E Rodrigo Quintan. Bem? Isso aí, muito bem, feliz 2025, atrasadíssimo. É o primeiro programa do ano, né? Então feliz 2025. Ninguém tá atrasado. É quando quem chega que dá bom dia, então é isso. Pô, quem prometeu malhar já até parou a academia. Já, as promessas, a dieta já acabou. As metas já foram bem batidas, já foram abandonadas. Ler a Bíblia todo dia já foi também. Já foi pro ralo. Já foi abandonando as metas. Mas isso a gente ia ter que lançar o telescópio dia 3 de janeiro, para todo mundo estar numa meta ainda. Tá no auge. Então, feliz 2025 pós-ilusão de ano novo. Exatamente. Realidades que nos condenam. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O perdão não é apenas uma ordem, mas também uma promessa de Deus. Mas o que fazer quando temos a segurança de que fomos perdoados por Deus e por aqueles que ofendemos, mas mesmo assim não conseguimos nos livrar do sentimento de culpa? Depois de terminarmos 2024 conversando sobre a importância de perdoar e de saber ser perdoado também, a gente dá prosseguimento à temática dos que foram perdoados, têm ciência disso, mas mesmo assim permanecem com o sentimento de culpa. E eu acho sempre importante começar, quando a gente trata assuntos como este, que nós vamos tratar em uma abordagem pastoral aqui, meus amigos pastores. A gente vai dar uma abordagem pastoral para um problema que pode requerer também ajuda psicológica, né? Outros tipos de atendimento que a gente não descarta, né? Eu acho importante a gente começar falando sobre isso. Mas do ponto de vista pastoral, a gente vai dar a nossa conversada aqui com os nobres bacharéis, teólogos, bacharalaias, na verdade. Tá falando de línguas. Aleluia. Não pode ser. Né? Não, e aí a gente espera que seja bênção, porque eu já sofri disso. Vou começar pedindo aí conselho pastoral para meus amigos aí. Eu já sofri desse sentimento de culpa persistente. Culpismo, né? Esse sentimento que acaba sendo corrosivo, e é exatamente isso que eu coloquei na abertura. A gente tem certeza que foi perdoado, a gente já foi perdoado, a gente já tratou com a pessoa que a gente ofendeu, ou se foi um pecado que a gente se arrependeu, mas mesmo assim eu, no caso, nessa situação em específico pela qual eu já passei, não conseguia me libertar do sentimento de culpa. E isso acabava prejudicando o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com as pessoas, com a pessoa para a qual eu tinha realizado a ofensa, né? Mesmo sabendo que tinha sido perdoado, eu ainda permanecia com esse sentimento. Quando alguém senta no gabinete e pede algum tipo de conselho relacionado a isso, por onde a gente começa? Por onde vocês começam a abordagem para tratar disso com as pessoas? Eu acho que assim, eu vou começar, tá, Lucão? Eu acho que assim, primeira coisa que eu vejo, que eu na verdade pergunto, é assim, da onde vem esse sentimento? Porque talvez se identificar a origem, de onde está vindo, você também percebe isso que você falou já, né? Tipo, se isso tem uma origem psíquica, se isso tem uma origem espiritual, né? Porque, por exemplo, dentro da espiritualidade cristã, a gente pergunta assim, de onde você tirou isso? Por quê? Porque, biblicamente, isso não procede, né? A Bíblia garante todo perdão, né? Toda a culpa está sanada e tudo mais. Então, você não tem por que ter esse sentimento seguindo, né, o nosso manual de fé e prática, a Bíblia, né? Então, dentro da espiritualidade cristã, isso não procede. Então, provavelmente, isso tem raízes de outras formas, de outras coisas. Talvez seja por falta da concreção do perdão, né? Vou explicar, vou dar um exemplo. Quando você diz que algo que você, tipo assim, que você sabe que você está perdoado, mas que aquilo ainda não foi de alguma forma concreto com as pessoas envolvidas, com a situação que você viveu, de alguma forma aquilo não se resolveu para você, falta alguma coisa, falta algum acontecimento para aquilo resolver. Outra coisa pode ser que realmente você tenha esse sentimento de autocomiseração, né, uma coisa mais exagerada, um adoecimento psíquico mesmo que você precisa tratar de outra forma. Saber a origem, então, estou dando alguns exemplos, tá? Obviamente tem muito mais coisas, mais camadas, mas saber a origem, de onde está vindo esse sentimento,
talvez a pessoa não saiba explicar exatamente onde é a origem, mas ela vai falar assim, eu sinto isso, eu percebo que falta isso, eu percebo que eu fiz isso e isso ainda está meio corroendo e tal. Às vezes é um legalismo, às vezes é uma pessoa que tem a raiz muito forte dentro desse legalismo, né? Colocou o sarrafo da religião mais alto do que a própria relação com Deus, com o outro, e aí acaba ferindo a si mesmo, entendeu? Então, assim, a gente precisa saber de onde vem. Então, o exemplo do gabinete é esse, a gente precisa saber de onde está vindo isso. Se são de falas externas, são pessoas que te colocam isso, né? Pessoas, inclusive, que são mais radicais, legalistas também, que ficam jogando isso em você e te colocam nessa situação, te colocam nesse lugar de culpa e insistentemente, talvez isso vai te adoecendo. Então, tem várias possibilidades de origem. Então, a gente precisa saber de onde está vindo para poder saber exatamente como a gente vai tratar cada ponto, né? E aquilo que você falou também, né, é uma coisa muito importante. A gente sabe que a gente já esteve nesse lugar, todos nós já passamos por esse lugar de culpa, né? De se sentir culpado e de parecer que as coisas não têm saída, e a gente precisa ser liberto disso de alguma forma. Então, identificar a origem é um bom caminho, é um bom início. Então, eu penso que essa culpa, no sentido de você não se sentir culpado por Deus e nem pelo outro, mas sentir culpado por si mesmo, vem de um lugar que é o seguinte: sempre que a Bíblia Sagrada ela vai falar a respeito de um mal que você faz contra o outro, quando ela vai falar a respeito do perdão, ela usa a metáfora da dívida. Sempre não, né? Mas muitas vezes a Bíblia usa essa metáfora da dívida. Então a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo na cruz rasgou o escrito de dívida. A parábola que a gente inclusive falou no nosso último podcast, a parábola do credor compassivo, vai dizer que ali ele perdoou uma dívida. Sempre tem essa lógica de dívida. O mal que é realizado na existência, ele é sempre realizado contra alguém. A primeira pessoa contra quem esse mal é realizado é Deus. A segunda pessoa é um terceiro. Mas a gente esquece que todo mal é também uma agressão a nós mesmos. Todo mal também é um mal que é realizado contra si mesmo. Por quê? Porque sempre que eu faço um mal a alguém, isso me torna menos similar a Jesus. E de acordo com a tradição oriental, né, essa ideia da teoses ou da deificação, que eu estou me tornando por graça em quem Jesus Cristo é por natureza, sempre que eu cometo um pecado e uma maldade contra alguém, eu fico mais distante dessa minha condição de ser tornado por graça em quem Jesus Cristo é por natureza, ou seja, na própria pessoa que Jesus Cristo é, um cristão, de fato. Então, sempre que eu contraio contra alguém uma dívida por ter feito mal a essa pessoa, eu contraio uma dívida contra Deus, contra a pessoa e contra mim mesmo. O caminho que a Bíblia ensina, como esse texto que você leu agora na abertura, né, é o caminho de que Deus nos perdoa, ponto. Ou seja, Deus rasga o escrito de dívida. Contra outra pessoa, nós precisamos fazer todo o caminho que o arrependimento pede. Qual é esse caminho? Primeiro, tomar consciência do mal que fez. Eu fiz um mal, eu contraí uma dívida, eu tomo consciência disso. Segundo, eu tento andar por um caminho de reparação da dívida contraída. Por exemplo, o que acontece com Zaqueu. Zaqueu, quando ele cai em si, ele toma consciência, ele tem uma conversão genuína, ele diz: eu vou devolver até 4 vezes mais de todo mundo que eu roubei. É uma consciência de reparação. Não é só assim, foi mal aí, me perdoa. Não, me perdoa não. E o dinheiro que você roubou de mim? O Zaqueu tinha essa consciência. O arrependido precisa fazer o caminho de reparação. Uma vez que eu compreendi que tenho o perdão de Deus, uma vez que fiz todo o caminho de reparação com alguém, mesmo que essa pessoa não tenha dito eu te perdoo, mas eu fiz a minha parte de fazer todo o caminho de reparação, não tem mais por que eu sentir culpa na nossa cabeça. Não tem mais por que eu buscar perdão, isso na nossa cabeça. Porque geralmente a gente esquece desse terceiro elemento, que é a gente mesmo. Porque quando eu me afasto de ser quem eu sou por causa do mal que cometo, ou de ser quem eu deveria ser, que é mais parecido com Jesus de Nazaré, quando eu cometo esse mal contra mim mesmo, eu contraio uma dívida contra mim mesmo. E se perdoar, como nós dissemos no nosso último podcast, se perdoar é arcar com o ônus, se perdoar é ter compaixão,
cancelar a dívida e deixar ir, então todo ser humano que erra precisa fazer isso consigo mesmo. Todo ser humano que erra precisa ter compaixão de si mesmo a partir do seu erro, a partir de todo o caminho do arrependimento. Você fez o caminho do arrependimento, você buscou a reparação. A partir daí, você tem que ter compaixão de si mesmo. Você precisa fazer o caminho de cancelar a sua própria dívida e se deixar em paz. Esse caminho que é realizado com o outro, quando alguém te faz mal, precisa ser feito com você. É como se no nosso coração existe o Lucas que erra e o Lucas que sofreu o dano que esse Lucas que errou causou. E esse Lucas que sofreu o dano vai precisar perdoar o Lucas que errou. Porque no final das contas, que mal é que a gente tem, que mal que nós produzimos a nós mesmos quando erramos? O mal de como nós seremos vistos pelos outros, o mal de qual categoria agora nos colocarão. Por vezes a gente pode, sei lá, você perde um ministério por causa de um erro que você cometeu, você coloca a sua família em maus lençóis. No caso dessa parábola, por exemplo, o Senhor que é compassivo, ele queria vender toda a família. Olha a situação que o sujeito que contraiu a dívida gerou para a família dele. Então, em algum momento, você precisa dar um passo para trás e dizer: eu me compadeço e eu cancelo a dívida desse eu gerador de mal. Porque eu cancelando essa dívida, eu posso agora encarar o ônus que eu produzi para mim mesmo, me responsabilizar por ele e seguir adiante na minha trajetória. Geralmente é daí que eu parto, assim, pensando numa reflexão de onde é que você está. Você não se sente perdoado por Deus? Você não se sente perdoado pelo outro? Ou você não consegue perdoar a si mesmo? Porque às vezes a pessoa mistura. Ela acha que não está se perdoando, mas na verdade ela nunca reconheceu o perdão de Deus na vida dela. Isso pode acontecer, assim, essa mescla. Mas partindo do pressuposto da pessoa que já reconheceu, também eu acho que... Eu estava pensando nisso, coincidentemente, ontem, na minha leitura bíblica, eu li 1 Coríntios 15, e Paulo lá vai falar que dos apóstolos, tal, é um texto bem interessante, mas em determinado momento ele fala assim, que ele é o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. E eu pensei nisso agora, assim, de que isso era uma coisa que ainda o marcava. Ele não precisava ter citado isso, ele nem precisava se autodenominar o menor dos apóstolos, mas ele faz isso e justifica por um sentimento de culpa, não uma culpa, uma autocomiseração de alguém que ainda não conseguiu tratar, mas de alguém que tomou consciência do mal que fez e que arca com as consequências disso, se colocando numa posição menor. Várias vezes parece que Paulo se sente culpado, né? A gente tem essa impressão. E aí... Ele vai falando em várias cartas dele que ele vai citando o passado dele como se fosse algo que ele parece que aponte para uma culpa, né? Mas ele meio que explica, né? Ele está explicando alguma situação. Então eu pensei nisso agora, assim, de que pode ser uma abordagem interessante também, de uma culpa, óbvio que a gente está falando aqui no sentimento de culpa que precisa ser tratado e não pode ser a ponto de adoecer a pessoa, né, da pessoa não conseguir se perdoar e tudo mais, como vocês trouxeram, mas também de uma culpa que dá à pessoa a consciência de que aquele dano que ela causou a coloca numa posição diferente da que ela tinha antes. Não de uma maneira negativa, mas de uma maneira humilde. Uma maneira de se autoconhecer. Então, quer dizer, eu cometi um pecado, eu sei que eu tenho aquela dificuldade, eu sei que eu tenho aquela mancha, aquela história, eu já fui perdoado, mas isso é uma lembrança que eu carrego para saber, por exemplo, o quanto que eu sou fraco, ou o quanto que eu preciso ser humilde, o quanto que eu preciso reconhecer que eu de fato errei, e isso muda a minha condição, no caso de Paulo, de se colocar como o menor dos apóstolos. Me bate um questionamento também, assim, sobre quando a gente analisa isso que você está levantando, Nani, você lembra também que existem alguns teólogos ao longo da história da teologia cristã que você observa que eles têm um comportamento semelhante, talvez até mais exagerado. Por exemplo, Agostinho de Hipona, né? Ele tem esse sentimento de ser totalmente mal, né? Um ex-depravado. Exato, e ele continua mesmo, tipo isso, e ele carrega essa coisa do ex-depravado, mas ele constantemente vai falar, vai colocar nas suas escritas que ele é o pior dos seres humanos, que ele não merece, essa coisa do constrangimento também, que confunde-se também com um pouco com essa coisa da culpa. Eu estou constrangido, eu recebi tanto amor
eu estou constrangido porque eu sou mau, eu sou uma pessoa horrível. E você vai ver muitos textos de Agostinho de Hipona e você vê esse sentimento dele, assim, tipo, de autodestruição, né, quase, sabe? Tipo assim, cara, eu não mereço isso, eu sou indigno, imerecedor, o pior dos seres humanos. Um pouco daquilo que a gente vê também nos salmos de Davi de arrependimento, né? Que ele fala, Senhor, que eu tenho que, Senhor, esmague os meus ossos, porque eu não sou digno nem de provar da sua graça, nem que seja por um segundo sequer, tal. Enfim, existe muito isso, né? Esse tipo de sentimento de constrangimento diante de um Deus maravilhoso e nós, seres humanos, assim, completamente caídos, né? Esse contraste parece gerar nessas pessoas e em nós também, obviamente, esse sentimento de impotência, de eu não consigo fazer o bem, né? Habita em mim todo o mal possível e eu luto contra isso, que a gente vê muito nas cartas de Paulo também. Eu pensei no Kierkegaard também, né? Sim. Um cara muito maneiro também. Tem muito disso, assim, tipo, das experiências. Só que ele ainda só tem o cara isso, que é né? Sofrência, né? É o cara que gosta da sofrência, assim. Ele tipo, ele seria um sertanejo, se ele fosse uma... Ele foi o inventor da fossa. Ele é o pai da fossa, né? Pai da fossa. Então, alguma dupla tinha que chamar Kierkegaard. Mas um pouco disso, dessa melancolia que nos coloca num lugar, e talvez é isso que é o caminho, um caminho, né? Uma proposta de caminho é esse, de direcionar essa melancolia, essa culpa, na direção de algo que me tire desse sentimento, num sentido de que não que ele vai se extirpar, é como se fosse aquela cicatriz que é uma lembrança, né? De que a sua condição é de pecador, é de um adicto, de alguém dependente, e que pela graça caminha para fora daquilo, mas sem, né? O passado ele é o passado, mas ele ainda está no passado, mas ainda está. Então, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você dizia, né, que eu não sei se a gente pode conceituar essas ideias de Paulo como culpa. Uhum. Talvez eu separaria isso como uma consciência responsável, assim, sabe? Ele é responsável por aquilo que ele construiu no passado, ele tem consciência de quem ele foi. E por que eu estou dizendo isso? Sempre que o apóstolo Paulo ele traz essa ideia, falando a respeito do passado dele, ele traz uma ideia de dos pecadores eu sou maior, mas também junto com isso ele traz uma ideia de, apesar disso tudo, Deus me levantou por meio da sua graça. Deus me chamou por meio da sua graça. Ele olha para um passado, assim, que ele considera um passado distante, ele tem consciência completa do que ele fez, mas é como se ele dissesse assim, olha, se ele fez isso comigo, imagina com você, que nem perseguiu cristãos. O Karl Barth vai dizer que é a pedagogia da esperança. Pedagogia da esperança. Você faz o contraste com uma coisa desesperada para você ensinar o que é esperança. Então, tipo, você expõe uma realidade, ele fala isso no livro dele de Romanos, né? Que você expõe a uma realidade muito tenebrosa da sua própria situação, da sua própria condição, para poder falar sobre a grande esperança. Né? Então, enfim, só um parênteses, desculpa. Imagina. Me parece que é essa consciência do passado. Eu tô falando isso por quê, né? Porque quando a pessoa, ela tá afundada em culpa, ela tá remoendo culpa, tá cheio de remorso, culpa, o fim dela não é o fim de Paulo, o fim dela é o fim de Judas. Uhum. O fim dela é esse sujeito que, diante do erro, ele não consegue sair daquilo. Ele não consegue fazer um caminho de reparação, porque ele está vendo que Jesus Cristo está indo para ser morto. E quando ele leva as moedas de volta, por exemplo, para devolver, não é numa tentativa de reparação, é numa tentativa de tentar se purificar. Uhum. Ele se sente impuro com aquelas moedas, ele não consegue se purificar, porque ele joga as moedas, ainda assim se sente impuro, até que ele chega a se matar por causa disso. Então, acho que a culpa, quando consome, ela tem esse fim, sabe? No livro Filho da Perdição, que é... Eu esqueci agora o autor. Depois eu vou até o final, acho que eu lembro. O autor, ele comenta, ele faz uma narrativa da ótica de Judas diante da traição. Ele começa Wendy Alec. Wendy Alec, o nome do autor. Então, ele faz uma narrativa na ótica de Judas, tipo assim,
o passo a passo de como Judas foi enxergando as coisas que estavam acontecendo com ele, né? É óbvio que é uma obra ficcional, assim, também, né? Em alguns pontos ele tenta falar sobre... Ele fala um pouco sobre essa coisa do remorso, né? Ele tá tratando do remorso. E aí ele vai falar sobre esse lance do Judas ter chegado ter sido vendido. Judas era um cara que tinha dinheiro, ele não precisava de 30 moedas, né? Então, tipo assim, ele começa a olhar para as 30 moedas, sente vergonha, remorso. E aí, quando ele vê o que ele fez, que ele vê o Cristo, né? Crucificado, açoitado, torturado, depois morto, e aí ele vai atrás dos discípulos, aí isso nessa ótica, tá? Não que isso está na Bíblia, né? Mas assim, nessa ótica, ele há uma imaginativa, assim, uma análise imaginativa de que ele vai atrás dos discípulos e aí olha, ele pensa, qual seria o meu lugar, né, agora nesse ministério? Onde estaria o meu lugar aí agora com eles? Qual seria o meu lugar na mesa com eles? Como eles me olhariam? Aí mostra que haveria uma rejeição, né? Obviamente, o cara traiu, imagino, ninguém ali ia estar de grandes sorrisos para ele, né? Será que ele seria aceito? Será que ele seria abraçado? E todo esse monte de questionamento vai como faca nele, até o ponto que ele entra num surto psicótico de afogamento mesmo, no remorso e dá cabo da vida, né? E eu acho interessante essa leitura, porque, assim, a gente pouco entende, a gente tem muito mania de falar assim, nossa, olha o que Judas fez, né, tal. Mas, assim, é realmente uma situação muito complicada, né? O que eu faço agora? Como que vai ser minha vida? Mesmo que tá bom, agora fui perdoado. Haveria caminho de reparação? Exato. Judas, estou te perguntando agora, porque assim, estou pensando, ninguém que está nos ouvindo, eu acho que é ousado isso. É ousado. É muito provável que ninguém que esteja nos ouvindo cometeu algo tão atroz quanto entregar Jesus para ser morto. E Judas fez, né? Exato. Então, tipo assim, qual é o caminho de volta? Qual que é o caminho de volta? Qual que seria o caminho? Exato. Porque, assim, o Judas, eu entendo o sentimento dele. É isso aí que você tá desenhando do livro, que ele faz esse itinerário aí imaginativo, faz sentido, né? Porque, de fato, a única coisa que a gente sabe é que ele se arrependeu, voltou lá para entregar as moedas de volta. Os caras falaram assim, ó, o problema é seu, rapazão. Aí ele devolveu o dinheiro, os caras ainda foram lá e compraram o terreno com o dinheiro. Falaram, isso aqui é dinheiro... Isso é muita sacanagem, né? Isso aqui é dinheiro impuro. Vamos comprar esse terreno aqui. Então, assim, acho improvável que alguém que esteja nos ouvindo tenha um sentimento de culpa por algo tão definitivo na história da humanidade quanto o sentimento de Judas de ter entregado Jesus para ser morto. Qual que seria o caminho de restauração? Porque reparação já... Qual que seria o caminho? Existe um caminho? Se não existe um caminho, mesmo assim a gente pode ter a esperança... Sustentar esse perdão aonde? No quê? No meu achismo teológico, eu vou muito para a história de Pedro. Porque Pedro, de certa forma, ele fez isso, ele traiu Jesus também, né? E ele nega, quando ele nega Jesus, é uma traição também. Tipo assim, ele está dizendo que não quer tal. E ele tem o mesmo sentimento que Judas a princípio. Ele fica com remorso, ele fica mal. E o que é interessante de você analisar no Pedro é que assim, ele pede perdão, ele se arrepende do que ele fez, né, igual o Judas fez, só que ele não consegue, ele toma uma atitude que o Judas não tomou, o Judas se matou. Ele, na verdade, ele faz o que talvez Judas faria, seria o caminho de volta de Judas. Voltaria para a sua vida... Voltou para o trampo. Voltou como se Jesus nunca tivesse existido, né? Como se Jesus nunca tivesse chamado. Que é o caminho dele. Pô, o que eu vou fazer agora se eu fui capaz de negar o mestre que eu andei tanto tempo, que disse que amava, que disse que jamais faria isso? Porque Pedro é o contrário de Judas, porque Judas, quando Jesus falou que ele ia trair ele... Pedro é que é falastrão, né? Fala demais. Exato, né? Então, mas assim, eu acho que até pior, porque, por exemplo, quando Jesus fala que Judas vai trair ele, Judas não taca o pão longe, fala assim, tu também não quer ficar aqui, seus bandos de puxa-saco e vai embora. Ele simplesmente fica quieto e tal, fica mal. Não, não fica quieto nada. Ele fala assim, você não sabe o que tá dizendo. Não, mas ele se retira. O Pedro não. Tô dizendo o Judas. Eu tô falando o Pedro que fala, não, o Pedro, o Judas não fala nada. O Pedro fala. O Pedro, ele vira e fala, não, tá maluco? Eu darei minha vida por ti. Fala muito. O Pedro, exatamente. Quem fala muito erra muito, como eu diria. Exato. E o Judas fica quieto, na verdade. Ele falou assim, ele tá falando que eu tô traindo ele, eu tô mesmo já agendado aqui pra poder entregar Jesus. Mas o Pedro não, o Pedro falou assim, eu jamais, Senhor, jamais faria isso. Então Pedro fica mal e volta
para a vida dele como se nada tivesse acontecido. E aí eu acho que o caminho de volta, Jesus mostra qual é. Jesus traz concreção aquilo que já tinha acontecido. O que já tinha acontecido? Deus já tinha perdoado Pedro pelo que ele fez. Mas era necessário que Jesus fosse lá e restaurasse Pedro. Né? E dissesse para ele, Pedro, você acha que você precisa ser muita coisa para ser um pastor das minhas ovelhas, mas você precisa me amar. E aí, qual é a qualidade desse amor? Não importa a qualidade desse amor. Né? Eu quero que você pastoreie minhas ovelhas. E esse tipo de ação você vislumbra. Eu acho interessante que a narrativa bíblica traz isso para a gente no Evangelho. Você vislumbra um Judas que não conseguiu porque deixou que a culpa o engolisse. Né? E você vislumbra o Pedro que permitiu que o amor o libertasse, né? O resgatasse, né? Da culpa. Então você tem duas histórias parecidas, né? Você pode aí quantificar aí, talvez colocar que o caso do Judas é mais grave, porque ele traiu Jesus e entregou. Mas eu acho que, tipo assim, mano, na cabeça dos dois, são dois crimes, são duas traições pesadas, eu acho, né? Tipo, dá pra gente enfrentar, né? Então, sei lá, eu acho que o que a gente consegue enxergar, pra mim, na minha opinião, é que Pedro seria o caminho de volta que Judas não quis. Judas... Eu tô com o Rodrigo nessa, assim. Eu acho que o exemplo do Pedro ele é excelente para entender o que aconteceria com Judas. Agora sim, eu não tenho nenhuma dúvida de que Judas seria perdoado por Jesus. Que Judas sim, também ia reconciliar, nenhuma dúvida. Sim, também não. E só uma questão que o Pedro ele viu a ressurreição, né? Porque assim, imagina, né? Se não tivesse ressurreição, porque pro Judas não teve. O Judas não viu o Cristo ressurreto. Imagina, tipo, eu te entreguei, mas você ressuscitou. Ufa! Então. Mas eu acho que é porque te matado para sempre e tal. Então, isso com certeza tiraria um peso assim, do tamanho do universo das costas do Judas. Ao mesmo tempo, talvez gerasse muito medo nele, que agora lascou, né? Eu entreguei o cara, agora ele voltou para me pegar. Todo poderoso e ressurreto. Ele é Deus mesmo. Ele é Deus, né? Mas Jesus Cristo iria até ele como foi até Pedro. Mas então, o maior das questões em relação a Judas foi ele não ter aguardado, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma que vendo a ressurreição ele seria abraçado por Jesus. Então, Lucas, eu penso isso também, que, por exemplo, eu acho que o lance é que Pedro só viu a ressurreição porque ele não tomou uma atitude precipitada desse remorso que o Judas sentiu. O Judas, acho que ele foi vencido pelo remorso. Pedro não, entendeu? Pedro, ele, na verdade, o remorso não levou às vias de fato. Na verdade, levou ele a um isolamento, entendeu? O erro de Judas foi muito mais grave, muito mais drástico. Até porque, na verdade, Pedro não viu a ressurreição, ele não testemunhou, ele soube da ressurreição. Mas digo assim, ele viu Cristo ressurreto, né? Não, ele não viu antes. Depois ele viu. Depois, depois, tá. Ele viu o Cristo, né, ressurreto. Eu sei que assim, tipo, o próprio Jesus estava preocupado com esse lance do Pedro, porque ele mesmo fala para os discípulos. Ele fala assim, chame os discípulos e Pedro. Engraçado que ele fala isso. Ele separa Pedro na fala dele bíblica, para me encontrar no Mar da Galileia, né? Então, que era o encontro que ele ia estar. E aí ele fala que eles estavam lá no quarto, lá fechado, lá, né? Todo mundo com medo. E ele fala assim: eu vou encontrar vocês, tal, então chame todos os discípulos e Pedro. Então isso é interessante, porque ele fala em Pedro separado. Ele está mostrando que tipo, existe uma coisa a ser tratada com Pedro, entendeu? Tem uma coisa pendente. É isso que eu falo, que às vezes a culpa ela tem pendências que precisam ganhar concreção. Né, precisam ser levadas a esse nível de concreção para poder ser saradas, né? Eu acho que o bom do que o Lucas falou é o elemento do tempo. A nossa consciência de que as coisas levam tempo e que a gente tem que saber que a gente tem que esperar esse tempo das coisas acontecerem. Porque assim, a urgência da solução, né, o sentimento de culpa tão avassalador que te leva a tomar decisões que você não precisa tomar naquele momento, que você não deve tomar naquele momento, que podem ser mais drásticas ou menos drásticas. A do Pedro foi menos, foi voltar pro trampo, até esquecer do que eles tinham passado antes, porque se eles, assim, né, não era o caminho, era esperar, ele ia ressuscitar, ele já tinha falado, ia acontecer, era só esperar, ele também não esperou, ele foi seguir a vida dele.
Só que foi menos drástico do que Judas. Mas assim, a nossa consciência de que as coisas levam tempo. Algumas coisas levam mais tempo, algumas coisas levam menos tempo. Mas a gente tem a certeza de que elas chegarão, né? Que elas acontecerão. Então, ter paz de dar tempo ao tempo também. Porque tem coisas que você vai precisar de tempo para tratar. Não adianta você tentar solucionar aquilo na hora. Não vai ser na hora. E olha, e tem coisas que no momento em que erros que você comete, que no momento em que comete, parece que são muito grandiosas. Mas na perspectiva, você consegue perceber que não era isso. Que pô, dá para fazer um caminho de volta, dá para reparar, dá para perdoar, dá para restaurar a relação, enfim. Você começa a perceber isso, né? O Judas não teve isso, não teve tempo de ver isso. E é legal também observar isso em todos os discípulos, né? Ou quão drásticas as mudanças depois, né, desse trauma e da ressurreição. Pedro é bem óbvio, né? Uhum. João também. João, durante os evangelhos, era o filho do trovão, loucaço, aí depois tá todo lado, vamos amar uns aos outros, todo mundo se ama, fazer a morte. Tipo assim, são mudanças drásticas que expressam, né, o quanto que esse tratamento, né, esse tempo e essa caminhada, querendo ou não, muda você também. Te Sim. leva para um caminho melhor, né? Pedro mudou muito. E é rápido também a mudança de Pedro. Depois você vai no começo de Atos, você já vê ele tendo atitudes extremamente corajosas, que na fogueirinha lá não e... Rápido, assim, na leitura, né? Porque ele passa-se bastante tempo ali. Da ressurreição até Atos? Bastante tempo quanto? Então tô lendo errado. 1 mês e meio. É rápido pra caramba. 1 mês e meio? Opa, não, 45 dias? Da morte até muito rápido. Até Atos dá 42, 43. Então, mas você acha isso rápido? Porra! De um cara que tá na fogueira com medinho de morrer pra outro que tá pregando no meio de todo mundo. Mas tudo bem, tá, mas eu tô achando que você tá falando ao longo do ministério, porque também, por exemplo, tem... Não tô falando da carta, tô falando de Atos, da ressurreição até Atos, você vê uma postura diferente. Então, mas, por exemplo, Pedro tinha uma postura já, essa de Atos, já existia essa postura no Pedro. É que ele vacila, né? Então, ele para de vacilar. Ele para de vacilar. Eu tô dizendo assim... Não, ele continua vacilando, mas ele vacila de outras coisas. Ele segue vacilando, depois Paulo vai lá, dá uma chamada nele. Mas eu acho que Paulo é muito chato, eu não acho que ele vacilou, não. Olha, isso aí é bom deixar registrado, que é a opinião do Rodrigo. Tem coisa que eu não quero ser cobrado junto, não, viu? Isso aí foi o Rodrigo que falou, viu? Não, é porque Paulo tá escrevendo, né? Óbvio que ele vai falar que Pedro que tá errado. Deus, em sonho, apareceu pra Pedro e falou: Pedro, não rejeite que o Senhor santificou. Não, mas tá bom, tudo bem, mas isso aí Deus é chato também. Não tô falando disso, eu tô falando de outra coisa. Eu não tô falando disso aí. Eu não tô falando disso aí, não. É que Pedro tinha essa lance do... Gente, compreender assim, vou abrir um parênteses aqui histórico. Pedro conviveu com Jesus, que ele tava exclusivo com os judeus ali, sabe? Exclusivo, que eu digo assim, ele tava ensinando, falando da messiandade para os judeus e tudo mais. Inclusive, Jesus dava umas patadas até para quem queria tirar um pouquinho da casquinha do Messias para outros povos, entendeu? Então Pedro viu isso, Jesus fazendo isso. Então tem um pouco, tá, do meia-culpa do Pedro depois de ficar com o preconceito que Paulo tá abrindo o evangelho para geral, né? Só isso, entendeu? Mas assim, não tô criticando, longe de mim aqui fazer qualquer coisa. Tô só dizendo que assim, Pedro, primeiro, Pedro não tinha nem metade do conhecimento acadêmico de Paulo e tudo mais. Então você vê, você tem 2 estilos diferentes só. Eu acho que é isso. Mas assim, voltando agora ao fio da meada aí, a vaca fria, a gente quando olha os 40 dias, que eu digo, é no tempo que eu penso assim, que é muito tempo para o cara pensar, refletir sobre perdão, sobre aquilo que Jesus falou, tudo mais. De fato, assim, mudar a personalidade e tudo mais. Personalidade não, mas a atitude é um tempo relativamente rápido. Mas eu acho que Pedro já tinha um meio caminho andado que ele caiu. Na verdade, para mim, ele teve uma queda. E a queda foi a traição. Não que ele não era daquele jeito, é que ele teve uma queda, né? Então, essa queda provocou nele um aprofundamento na relação com Deus. Então, para mim, 40 dias não é, tipo assim, um longo tempo por causa disso. Porque, na verdade, eu tô olhando assim, se foram mais... a gente não sabe quanto tempo foi que Jesus teve, certo, né? Mas vamos pensar no que a tradição fala de 3 anos.
São 3 anos e 40 dias. 40 dias. Tipo, tinha De formação. 1.002 homens, né? 1.002 homens. Por que 1.002? Tinha 2 na frente e os 1.000 atrás. Agora, pensando também, né, na culpa como processo natural, existe arrependimento sem culpa? Eu não acredito em arrependimento sem culpa. Eu lembro muito de uma frase do Lewis, que eu carrego comigo, que ele diz assim, que antes de haver a consolação, sempre há a consternação. Existe sempre um caminho de... A culpa, ela é imprescindível, inclusive, porque ela é um cunho de senso moral. É ela que diz para você que você errou, que você pecou. É a gente, pensando dentro da tradição cristã, né? Que você está pecando. Você falou que não deveria ser dito, agiu como não deveria agir. Você pecou. Então, a culpa, ela é o que inicia o processo do arrependimento. Ela é o que me convoca a olhar para a minha ação e dizer está em discordância de Jesus Cristo. Então, não, acredito que não há culpa sem arrependimento. Ou melhor, não há arrependimento sem culpa. E por isso, não existe possibilidade de ser perdoado por si mesmo. Agora, é que assim, sobre Deus, cara, a cruz de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. Deus perdoa os nossos pecados gratuitamente. Mas estou falando a respeito desse auto-perdão, né? Desse reconhecimento. Né, dessa vez eu estou com o Lucas também, porque é impossível a gente negar isso, até por conta difícil do plantar uma polêmica aqui, vocês estão muito... Não, mas é porque... É que, tipo assim, nesse ponto aí, também, é impossível você conseguir discordar disso, porque, teologicamente, daria a polêmica que você queria, porque quando a gente entende, por exemplo, a lei, e Jesus fala disso, né? A lei veio para trazer culpa, né? A lei veio para trazer, para a gente entender o que é a escuridão da culpa, do pecado, para a gente poder entender a graça. A gente só consegue entender a graça mediante a culpa que a lei traz para a gente, a impossibilidade de a gente conseguir se salvar, de conseguir cumprir a lei. Então, essa culpa que habita na gente, a graça, ela redime, né? Então, se eu falar que não concordo, tipo assim, eu tô negando praticamente toda a raiz. Agora assim, deixa eu aproveitar e puxar um fio disso, que a gente tá falando dessa culpa, mas eu também penso, né, que a culpa constante, ela sempre carrega um quê de vaidade. Em que sentido, né? Essa ideia de que eu cometi um erro e eu não consigo me perdoar a respeito desse erro, ela tem muito a ver com a ideia de que eu não sou aquilo que eu fiz, eu não sou aquele mal que eu produzi. Em que sentido, né? Eu sou melhor que isso. E quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo o tratado teológico dele lá, né, de Romanos, na verdade está escrevendo uma carta só, a gente trata como tratado teológico. Quando ele começa a fazer esse reconhecimento de eu sei que em mim não habita bem algum, eu sei que na minha carne não habita bem algum, essa consciência dele de pecado, de quem ele foi, etc., isso nos traz a ideia de quem é exatamente que nós somos. Eu acho que também em Romanos, salvo engano, no capítulo 13, que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, cada um pense sobre si de forma moderada, não pense sobre si acima daquilo que você é. De alguma forma, quando a gente tem muita dificuldade de lidar com a culpa e com o erro, tem um quê de uma arrogância, uma prepotência, de se compreender acima daquilo que a gente fez e cometeu como erro. E eu falo isso de um lugar de quem sente isso, de quem tem problema com isso. Essa questão de se perdoar por erros cometidos, de carregar culpas demasiadas no coração. A gente precisa reconhecer que é isso aí mesmo. Às vezes a gente pisa na bola, às vezes é isso mesmo, a gente fala o que não devia, a gente age com menos sabedoria do que deveria, é isso mesmo. Às vezes a gente é assim. E é muito difícil admitir isso, porque a gente não quer ser reconhecido como alguém que é assim mesmo. A gente quer ser a nata, mas a gente não é a nata. Então essa culpa que permanece, ela se estabelece, ela fica, ao mesmo tempo que a gente está dizendo o seguinte, né? Que não existe arrependimento sem culpa, ao mesmo tempo essa culpa que ela é constante, ela deflagra na nossa alma algum tipo de arrogância, uma espécie de eu estou acima disso, um orgulho, como é que eu produzi esse mal, eu tô acima desse negócio, como é que eu fiz isso, sabe? Eu ia falar isso agora, complementando a fala do Lucas.
isso gera você escuta falas muito orgulhosas a respeito de coisas que são miséria, né? Que, por exemplo, o que eu fiz não tem perdão. Essa é uma fala orgulhosa. Como assim o que eu fiz não tem perdão? Isso significa o quê? O que você está querendo dizer com isso? Que não há nada, nem nada no mundo, o que você realmente fez é algo que nada no mundo pode reparar, não há reparo para isso. Então, tipo assim, é como se você tivesse feito algo tão... É o oposto é um antagonista da coisa boa, né? Tipo, você fica... Eu consigo produzir algo tão mal que ninguém pode me perdoar, né? A não ser, sei lá, que o cara vai pensar. Mas você entende? É tipo assim, o cara meio que se orgulha daquilo que fez de um jeito, tipo assim, é quase que dizendo assim, não adianta você, eu não aceito você me perdoar, entendeu? Quem é você para me perdoar? Porque não tem perdão. Tipo, o que eu fiz não tem perdão. Não é que ele não quer ser perdoado, é que ele acha que... Ele não quer que a pessoa perdoe ele. Obrigado. Eu acho... Tipo isso, vai por aí. Acho que tem muito do pessoal também... Eu não vou aceitar o evangelho, perdão. por exemplo. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de aceitar o evangelho porque não consegue enxergar, assim, merecedor, sabe? Assim, merecedor, ninguém se acha merecedor, mas de se sentir ofendido pela generosidade do outro que quer perdoar e liberar perdão independente do seu julgamento, sabe? É tipo assim, eu não quero pedir perdão, então eu invento que o meu pecado é tão ruim, o que eu fiz foi tão ruim que não tem perdão. Então, não adianta eu pedir perdão porque o que eu fiz não tem perdão. Entendeu? É um escape orgulhoso, entendeu? Mas acho que entra também no assunto do telescópio passado, de aprender a ser perdoado também, acho que... óbvio, mas é isso, e você acaba carregando isso. São ramificações, né? Você vai indo cada um. É um veneno. Tem uma questão também em relação à culpa. E geralmente a culpa, ela acaba produzindo em nós, eu não sei se é a culpa que produz, ou se a gente produz a partir da culpa, mas mecanismos de compensação. Então você acaba tentando compensar em algum lado aquela culpa que você cultiva. E por vezes, cara, isso é tão doido que essa culpa, ela pode ser consciente ou não. Ela pode estar à luz do teu pensamento ou não. Mas de alguma forma você gera mecanismos de compensação disso. Então não lidar com a culpa também te torna alguém que você não gostaria de ser, ou melhor, que você não necessariamente escolheria esse caminho. Mas porque não necessariamente você é também. Não necessariamente você é, exato. Mas que eu você acho pega que a pessoa... por caminhos compensatórios, né? E eu acho que a pessoa que faz isso não se perdoou também. Assim, ela não conseguiu... É isso aí, cara. Porque não existe caminho, assim, eu entendi o que você falou. O cara fez um mal e aí, eu não consigo lidar com isso, então eu vou ser extremamente generoso. Por mais que aos nossos olhos, nossa, olha só que grande homem está fazendo tudo isso, ou grande mulher, ou grande ser humano que se tornou após aquele negócio, mas na verdade aquilo ali é só um sentimento de culpa que a pessoa não conseguiu tratar. É exatamente isso. Então, tipo assim, não é uma generosidade por si, né? É só tem uma tentativa de compensação que é desnecessária, tipo, que não e às vezes autêntica. Sujeira, às vezes você se sente constantemente sujo, e aí você vai desenvolvendo mecanismos de compensação para que as pessoas olhem para outra coisa em você e não para sujeira. E aí você vive sempre com a síndrome do impostor, sabe? Tipo assim, essa aqui é a imagem que eu vendo e que todo mundo admira, mas no fundo eu sei que eu sou essa sujeira aqui embaixo. É uma má assimilação da culpa, é uma falta de elaboração da culpa. Várias horas lembrando do Brennan Manning. Beijo, Brennan Manning, tá no céu. Evangelho Maltrapilho? Ou o anseio... o impostor que vive em mim, verdade. Eu ia falar, eu confundi, eu já falei o anseio furioso de Deus, mas é o impostor que vive em mim. Mas eu acho que é muito bom isso, assim. É um caminho muito interessante de pensar, porque não é o que Deus espera, né? Todo esse circo que a gente arma com cara de piedade, com aparência de generosidade, piedade, é só um mecanismo de não reconhecimento, ou de culpa, ou de não arrependimento. E esse caminho é muito coincidência, assim, porque também é o caminho que Paulo fala no mesmo capítulo que eu citei antes, lá em 1 Coríntios, que é isso, que a lei, ela joga a luz, né, no pecado, ela que gera a culpa. Existe culpa porque existe a lei, mas se não existisse a culpa, não existiria o perdão e a graça. Então a culpa existe, abunda, mas superabunda a graça.
Então a gente é dependente do mal que nos culpa, que nos gera culpa, e por ter culpa, a gente consegue receber perdão. Sem a culpa a gente não consegue. Isso é doido. Beijo, Paulo, eu gosto muito de Paulo, ao contrário de alguns integrantes aqui desse. Eu não falei que eu não gosto de Paulo. Eu não falei isso. Eu só fui tapeado. Eu nunca falei que eu não gosto de Paulo, pelo contrário, eu gosto bastante. Serviu a carapuça, eu não falei eu só defendi Tá Pedro. Com culpa, tá com sentimento de culpa. Não, eu entendo suas indiretas, são muitos anos aqui neste canal. Depois o Pedro desconta, que ele fala assim, Paulo também escreve uns negócios difíceis. É verdade. Você sabe que eu tava vendo que ao lado de Judas, Pedro é o apóstolo mais citado nos evangelhos. Os dois são mais citados, o Judas e o Pedro. Então aí, os dois mais... Os que traíram Jesus. Os dois que lidaram com a culpa de forma diferente. Com a culpa de forma diferente. Eu volto à minha fala inicial, né, Hernani, sobre o que você falou. Dentro da espiritualidade cristã, a gente precisa entender o seguinte, cara, de onde vem essa culpa? Se na minha espiritualidade ela não procede, né? Tipo, como lidar com a culpa? Ela já está lidada, ela foi perdoada, né? Já superabundou a graça, então eu preciso deixar embora, né? Deixar o que o tempo leve embora, porque já fui perdoado. Então, aí a gente acrescenta esse ingrediente do tempo aí, que faz a gente pensar, né? Melhor, né? A minha avó dizia que o travesseiro é o melhor conselheiro de todos. Põe a cabeça no travesseiro e as coisas vão se acalmando, vão tomando lugar, né? Tomando seus devidos lugares. E eu acho que é isso. A culpa vai indo embora e você vai enxergando as coisas de maneira melhor, né? Porque talvez o que a gente precisa entender dentro da nossa espiritualidade é que, assim, se eu já recebi perdão, se eu já sou perdoado, o que depende de mim agora? Talvez ações concretas de uma pessoa que foi perdoada, agraciada, que recebeu um favor imerecido. Então eu preciso ser generoso. Então, minhas atitudes concretas a partir dessa consciência de perdão que nasce com o tempo é ser uma pessoa mais generosa, mais grata, e tem atitudes que refletem isso. Então, tipo assim, eu me sinto culpado. Deixa que o tempo te mostre que essa culpa não tem mais sentido, que ela vai embora, e que o tempo te mostre que a graça de Jesus já superabundou sobre sua vida, e que generosamente agora você precisa tomar atitudes que ganhem concreção a partir disso, a partir de um filho amado, perdoado, salvo em Jesus Cristo. Que eu acho maneiro é pensar isso. Eu me sinto culpado. Primeiro, que bom. E se você não se sente culpado, é um problema anterior. Eu caguei, me sinto culpado, que bom. A partir dessa culpa, existem caminhos, né? Uhum. Pode chegar num caminho de graça e gratidão e perdão e uma vida nova. Amém, aleluia. Ou pode ser um caminho ou chafurdar na autocomiseração, na dor, no auto-engano, enfim, em vários desses caminhos que a gente está citando aí. Mas a culpa é um ponto de partida comum, tanto para os gratos perdoados, quanto para os que têm a dificuldade de aceitar esse perdão que já está liberado. Ou existe alguma coisa que não é perdoável do ponto de vista teológico? É uma culpa. Eu acho que no ponto de vista teológico, o Lucas pode me corrigir se eu estiver errado também, e dar sua opinião, mas do ponto de vista teológico, a coisa imperdoável é não receber o perdão. E não entregá-lo, né? E não entregá-lo, é isso aí. Não entregar o perdão. Jesus Cristo, as duas vezes que ele fala a respeito de perdão, que é na oração do Pai Nosso, né? E depois também na parábola do Senhor compassivo, do credor compassivo, no final ele termina dizendo isso. Se vocês perdoarem uns aos outros, o Pai perdoará isso do Pai Nosso, o Pai perdoará os vossos pecados, mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai não será perdoado. Não os perdoará. E do credor também, por conta do que ele faz, né? Que na parábola, só para lembrar os ouvintes, existe um credor que é compassivo, e depois esse sujeito que recebeu a compaixão não é compassivo com um outro servo dele. E aí então o texto diz que este que não foi compassivo, já que recebeu misericórdia e não a entregou também generosamente, vai ser queimado e tal, a metáfora ali, a parábola diz isso. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que essa aí é O que é essa aí? Me explica aí para mim, por favor. A blasfêmia contra o Espírito Santo, eu interpreto como colocar na conta do diabo aquilo que é produção divina. O Jesus está expulsando demônios, está fazendo milagres, e eles vêm, dizem assim, é por Beelzebul
que ele faz o que faz. E aí é nesse contexto que Jesus Cristo diz, ou seja, Jesus Cristo está tendo uma operação ali que é divina e eles colocam na conta de Satanás aquilo que o próprio Deus está fazendo. Bem perigoso isso aí. Eu concordo com o que o Lucas falou, mas assim, traduzindo para o nosso tempo, talvez, o que eu vejo nessa passagem, para talvez trazer isso aí para atitude que a gente possa ter, na verdade, para mim, é negar a ação do Espírito Santo. De alguma forma, você negar que o Espírito Santo pode fazer algo, pode mudar, entendeu? E rejeitá-lo, né? Então, se você rejeita o Espírito Santo, se você nega ele, você não é convencido do pecado, da justiça, do juízo, logo você não é salvo, você não é perdoado, entendeu? É por isso que é um pecado sem que não tem salvação. Porque você está negando aquele que pode te redimir, pode salvar. Então, quando você nega a ação do Espírito, que é o que os caras estavam fazendo com Jesus lá, estavam dizendo, isso aí é Beelzebub, isso aí não é... Mas é a ação do Espírito, como que você pode dizer que é Beelzebub? Então, você está negando a ação, o poder do Espírito Santo. Então, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu enxergo a blasfêmia contra o Espírito Santo você rejeitar o Espírito Santo, você negá-lo, entendeu? Aí você podia entrar em outras polêmicas, mas a gente pode Então, telescópio blasfêmia do Espírito Santo, nós não faremos, porque eu não quero nem ter o risco. Vai que escapa alguma coisa, né? Exatamente. Não vou nem propor. Então, mas olha só, né? Dentro disso que o Rodrigo falou, tá? Só vou reagir ao que ele disse. A gente que é de religião protestante, a religião protestante ela é marcada pelo que os sociólogos da religião chamam de desencantamento, né? É uma religião desencantada. A gente geralmente tem muita dificuldade de compreender a ação do Espírito Santo nas religiões encantadas. E, por vezes, falamos coisas horríveis sobre as ações do Espírito Santo em religiões encantadas. Então, é um cuidado e um respeito que a gente tem que ter, não só porque é bom respeitar os outros, mas para não difamar e falar mal contra o Espírito. Tomar cuidado com a blasfêmia. Rapaz, aí a polêmica chegou. Demorou, mas chegou. Bem na hora que a gente tem que terminar o programa, fica aqui essa pitadinha essa provocação. Gostei muito, muito bom, gente, muito bom. Algo a mais, além dessa provocação aí abençoada? Não? A bênção pastoral, nada? Eu só queria falar uma última coisa, mas só para já partindo para o encerramento, sobre uma questão que é muito constante no nosso tempo, que é a construção de realidades impossíveis, né, que geram culpa. Então, construção de uma vida ideal impossível. E aí o sujeito que não consegue cumprir com essa vida ideal, que é impossível, que só existe no Instagram, se sente culpado. Ou cobranças e exigências espirituais, religiosas que são impossíveis. E o sujeito nunca consegue alcançar aquele patamar e ele se sente culpado. Aí é uma questão de produção de culpa. Quando a religião ou qualquer outra coisa tenta produzir uma questão utópica, entre aspas, fazendo aspas aqui, mas ninguém vê, entre aspas, que é uma utopia, mas não é bem uma utopia, eu chamaria mais de ilusão mesmo. Constrói uma distopia desgraçada. Realidades ilusórias. Na verdade, esse é um mecanismo de produção de culpa, porque todo mundo que está produzindo aquilo sabe que é inalcançável, inclusive o pastor que produz uma moral impossível, o sujeito lá, o influencer que produz uma realidade impossível, e ele vai produzindo culpa constante. A gente precisa aliviar as culpas. Eu me lembro, já há muito tempo, acho que já faz uns 10 anos, que um escritor que eu gosto bastante, ele postou assim no Twitter, era ano novo, e ele postou assim: espero que você venha e celebre comigo um novo ano livre de qualquer resolução. Eu achei extraordinário. Livre de qualquer resolução. A ideia de que, óbvio, não é que a ideia de que você não tem que ter objetivo, não tem que ter sonho, não é isso. Mas o que ele estava dizendo é livre de qualquer tipo de idealismo a respeito da vida, que você vai ler a Bíblia todo dia, você vai malhar 2 vezes no dia, né, Nani? Vai fazer o check-in no Gym Red 2 vezes no dia. O card separado da força. E aí isso é liberdade, isso é libertador. Então, as pessoas que nos ouvem, que estão presas na culpa de alguma construção consciente, de algum ideal impossível, de culpa, seja liberto disso. Isso é uma besteira sem tamanho.
Em nome de Jesus, se livre disso. Isso é muito bom, muito bom. Eu acho que dava mais uma conversa. Porque a espiritualidade fundamentada na culpa era dos fariseus, não era de Jesus. É que você então, gera manipulação. Exato, então toda a espiritualidade, religiosidade que é fundamentada na culpa, que é fundamentada no erro, que é fundamentada na regra, na sua manipulação do seu sentimento disso, para que você viva uma pretensa santidade, de acordo com um modelo impossível tal, Jesus em nenhum momento ele trabalha nessa lógica, e ele combate essa lógica, e você nunca vai ver Jesus trabalhando como o acusador, que mostra, é sempre como o agraciador, como o perdoador, como alguém que fala, se livra da culpa. Pega o meu fardo, me dá o seu, eu levo o meu que é leve, você não precisa disso, dá pra mim, eu tô tomando pra mim. Embora a igreja cristã, historicamente e cotidianamente, observamos diversas manifestações que se fundamentam na culpa para prender a pessoa num esquema religioso que não é a proposta de Jesus. O cristianismo, né, propriamente dito. O cristianismo, ele trouxe essa coisa, porque antes do cristianismo, você tinha as religiões pagãs, que elas exerciam um tipo de controle sobre as pessoas. Quando você tem a conversão de Constantino, a dona Helena lá, mãe dele, tinha que trazer alguma coisa para eles que trouxesse algum tipo de poder, porque entre os cristãos o poderoso era Deus, não era nenhum de nós deteria o poder. A igreja não detém o poder, né? Mas o cabeça, que é Jesus. Então a dona Helena tratou de trazer alguma coisa, algum elemento dentro da fé cristã para poder exercer poder sobre as pessoas. Trazendo um pouco da cultura pop para o nosso podcast aqui, o livro de Eli traz uma cena muito icônica sobre isso, né? Quando o cara lá está atrás do livro do Eli, né? Que a gente sabe, vou dar spoiler aqui, mas é um filme antigo, que a gente sabe que é a Bíblia, e ele fala assim, eu quero aquele livro. E por que você quer tanto aquele livro? Aí é porque ele controla as pessoas, eu já vi. E essa cena é maravilhosa, né? Por conta de, na verdade, você tem ali um cara que carrega o livro, né, no coração e tal, e traz isso como uma esperança para a humanidade, mas o mesmo livro também está sendo perseguido por gente má que sabe usar ele para manipular pessoas e controlá-las. Então, tipo assim, é possível que as pessoas, que esses líderes maus, religiosos que foram citados aqui, use a própria Bíblia para controlar você com a culpa, né? Acho que é uma dica valiosíssima, assim. Você que ouve, que luta com esse sentimento, observe se ele não é fruto de estar dentro de um esquema que te manipula para te prender e te usa dentro de um esquema de culpa, assim. Eu acho que é bem, bem importante, porque às vezes a pessoa nem percebe, né, e ela tá dentro de uma estrutura que a mantém intencionalmente dentro, Exato, sempre nesse ciclo de culpa para manutenção de algum poder, escuso. Para a liberdade que foste chamados. É isso. Amém, aleluia, irmão. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Rodrigo. Deus abençoe vocês aí, continue os iluminando. E muito obrigado a vocês que nos ouvem. Estamos aí começando mais um ano. Esperamos ter muitos programas aí, sempre na companhia de vocês. Agradecemos também a Crentaços. Sigam a Crentaços, @Crentaços. Sigam o canal Telescópio, @Canal Telescópio. E a gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.